Eu já vi muitos sentidos de a pessoa ter uma religião, o filho ter uma morte violenta ou um acidente e a pessoa sentir raiva de Deus. O luto ele é um processo natural. Nós temos que lidar com ele como algo que vai acontecer naturalmente a partir do momento que eu me vinculo a outra pessoa. Se eu sou vulnerável de ter relacionamentos, em algum momento essas pessoas vão me deixar. Assim como um dia eu vou ser o luto de alguém. Mesmo eu estando preparado, eu acredito que quando acontecer, essa minha preparação não vai servir de nada. Claro, porque a gente saber de uma coisa antecipadamente não quer dizer que no momento em que ela acontecer não vai ter o afeto. Então, a pessoa que está vendo seu familiar prestes a morrer, ao mesmo tempo que ela sente desejo de que essa pessoa se liberte da dor e de que ela parta e tenha uma morte digna, ao mesmo tempo tem um sentimento de eu não quero que essa pessoa vá, eu sinto que não passei todo o tempo que precisa. Então, tem um misto de raiva, de culpa. Então a gente tem que entender quais são as crenças de morte dessa pessoa, porque isso vai em encontro à fé dela, à religiosidade, como que ela lida com o próprio morrer dela, porque tem gente que tem muito medo, tem gente que acha que é um alívio. A morte, ela mexe muito com a gente, porque ela coloca em xeque muitas das nossas crenças e também muito do que nós fazemos em vida, porque se a vida tem sentido é porque um dia nós vamos morrer. Porque existem várias pessoas que elas brigam e depois, logo em seguida, a pessoa morre. A pessoa amava aquele ente querido e ele morre logo em seguida. Como é que essa pessoa consegue se curar dessa dor, se livrar dessa dor? Ou pelo menos olhar pra ela e perceber, ok, ela faz parte de mim. Como é que eu vou lidar com ela daqui pra frente? A pessoa morreu, ela volta pra casa, vê as fotos, vê as roupas dela, às vezes vê um tênis jogado ali que ela recém tinha usado. Como é que essa pessoa que morava com ela pode ver cor de novo, pode viver a vida dela, porque tá tudo ali. Mas seria interessante a pessoa, pelo menos, guardar as coisas da outra pessoa que morreu, doar. Mas o que tu diria pra essa pessoa? Ele viu a esposa morrer e ele continua com a aliança, só que ele pensa, ok, eu já tô melhor em algumas questões da minha vida, eu vou começar a me relacionar com outras pessoas. Mas dali, muito provavelmente, vai vir a questão do sentimento de culpa. Na hora que ele tocar na outra pessoa, na hora que ele beijar a outra pessoa, vai vir um sentimento de culpa. Talvez ele sinta até uma rejeição dele mesmo, uma raiva dele mesmo por estar tentando seguir em frente. Como é que essa pessoa ela poderia olhar pra isso e pensar, não, eu também mereço isso. Eu também preciso me relacionar com outras pessoas. Ok, a minha vida foi incrível com essa minha esposa, mas eu tô aqui vivo. Talvez eu precise viver de uma forma melhor como eu já estou vivendo agora. Essa pessoa ela precisa lidar com o sentimento de culpa ou ela deve empurrar os acontecimentos na vida dela? Será que as pessoas espiritualizadas, aquelas pessoas que são mais firmes naquela religião que ela escolheu, será que elas passam pelo luto de uma forma mais tranquila por causa disso? Eu diria que não mais tranquila, mais diferente. Ok, o luto é muito importante pra gente, mas quanto tempo? Existe um tempo significativo onde que, ok, passou desse limite aqui, talvez tu deva procurar ajuda. A gente vive ouvindo essa questão das fases do luto, né? Necessariamente a gente vai passar por todas essas fases do luto, são quantas? São 7, né? 5. 5. A gente vai passar por todas essas daí. Isso é um grande... Este episódio é diferente, vamos abordar um tema sensível e profundo, então aconselho cautela, pois pode conter gatilhos emocionais. Hoje, recebemos Ellen, psicóloga clínica especializada em saúde coletiva, que dedica sua carreira ao estudo do luto, do sentido da vida e dos cuidados paliativos. Neste episódio, vamos explorar como lidar com a perda, superar a dor e reconstruir a vida após o luto, trazendo reflexões importantes sobre um processo que todos enfrentaremos em algum momento. Tá, a gente falou sobre a questão do luto ali de pessoas que, ok, vão morrer, né? A vida é assim. Mas e pra pessoa que não era pra morrer? Por exemplo, uma criança, cara. Imagina a dificuldade pra um pai ou pra uma mãe que vê o filho partindo. Como é que funciona pra uma família que estava estruturada, a base era o filho? E depois que ele morreu, simplesmente a estrutura da vida deles acabou. Como é que a gente pode explicar pra uma criança a morte? Mas e as pessoas que são extremamente apegadas a cachorros, a pet, a um passarinho? Eu posso dizer que beira ao mesmo luto de uma pessoa? E algo muito importante da gente falar é que luto é por morte ou por perda. Mas nem toda perda e toda morte é luto. Qual que é a grande diferença? Porque para ter luto é preciso que anteriormente tenha sentido afeto.
Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Como é que eu posso lidar com o luto? Eu acho que a gente pode guiar essa pergunta pensando principalmente que o luto é um processo natural, então não é uma doença. Claro que se a gente pegar o DSM-5, vai ter a questão do luto prolongado, do transtorno de luto prolongado. Mas por via de regra, se a pessoa não se enquadrar num transtorno, o luto ele é um processo natural. Então, nós temos que lidar com ele como algo que vai acontecer naturalmente a partir do momento que eu me vinculo a outra pessoa. Então, se eu sou vulnerável de ter relacionamentos, em algum momento essas pessoas vão me deixar. Assim como um dia eu vou ser o luto de alguém. É sempre essa perspectiva que eu tento levar para minha vida e para os meus pacientes. De que se você mantém relacionamentos, você vai ter lutos. E a gente já tem que se preparar para isso. Mas como é que a gente se prepara assim? Porque eu vejo muito de mim, né? Eu falo que eu tô não 100% preparado, né? Porque é muito difícil tu ficar 100% em alguma coisa, né? Mas eu me vejo assim, querendo ou não, um pouco preparado para a questão do luto familiar. Eu nunca passei por um luto. A única vez que eu vi alguém que estava sem vida na minha frente foi o meu avô. E lá no caixão e tudo mais, bem criancinha, bem criancinha. Tive uma morte de um animal também, muito querido para mim. E a gente vai falar sobre esse assunto lá na frente. Só que assim, ó, mesmo eu estando preparado, eu acredito que quando acontecer, essa minha preparação não vai servir de nada. Tu sente isso também? Claro, porque a gente saber de uma coisa antecipadamente não quer dizer que no momento em que ela acontecer não vai ter o afeto envolvido. Então, todos nós sabemos que nós vamos morrer. É a única certeza que a gente tem na vida. O que acontece no pós-morte a gente deixa para as religiões e fés falarem. Mas a única certeza que a gente tem é de que todos nós vamos morrer. Então, conscientemente a gente já sabe disso. Por mais que socialmente a gente não fale a respeito, porque é um tabu, é um tema que, entre aspas, pesa o clima. Então, a gente não costuma falar muito sobre isso. E eu acho que é justamente por isso que os processos de luto são tão difíceis. Porque as pessoas não dão abertura. E porque quando alguém tenta falar, ela é abafada. E por isso que os processos de luto também são muito solitários. Porque tanto o enlutado tem medo e não vê aberturas para falar disso em família, muitas vezes, quanto a própria família tenta abafar isso e dizer: ah, não, mas vai passar, fala com Deus, não querendo falar mal de alguma religião, né? Mas tem esse detalhe também de as pessoas não darem abertura. Então, o processo de luto ele tende a ser solitário justamente por isso. Não só porque é individual, então, por mais que o luto envolva mais de uma pessoa na família e cada um sinta de um jeito, é um processo único, mas ele tende a ser solitário porque não tem muitas aberturas para se falar disso. Mas assim, como é que uma pessoa consegue se preparar assim? É através do estudo ou simplesmente, tá, vou aceitar que a minha família, a minha mãe, meu pai pode morrer? Porque para mim parece muito simplório. Falar assim, Uhum, tá, todo mundo morre. E uhum, aí? Eu vejo que não é que eu precise de um truque, de uma mágica, de um segredo para, ó, eu não vou sentir dor naquele momento. Mas eu vejo que precisa ser preparado isso, né? Principalmente falado isso, naturalizar, né, o uhum. luto. Porque, como tu falou, todo mundo vai morrer, é meio óbvio, né? Mas eu ainda acredito que ninguém tá preparado. E tu tem. Quando alguém fala pra ti no teu consultório, pô, minha mãe tá acamada, como é que eu lido com isso? O que normalmente tu fala pra essa pessoa? Isso aí seria um processo de luto antecipatório. É um processo muito complicado e muito ambíguo, porque as pessoas trazem sentimentos contraditórios. Então, digamos que tem uma pessoa que a mãe está em cuidados paliativos, num processo de doença terminal, que acarreta muito sofrimento, se não tiver o manejo necessário. Então, a pessoa que está vendo seu familiar prestes a morrer, ao mesmo tempo que ela sente desejo de que essa pessoa se liberte da dor e de que ela parta e tenha uma morte digna,
Ao mesmo tempo, tem um sentimento de eu não quero que essa pessoa vá, eu sinto que não passei todo o tempo que precisa. Então, tem um misto de raiva, de culpa. Então, é complicado manejar esse tipo de caso, porque são sentimentos muito controversos e a gente tem que validar cada um deles, nenhum deles se pressupõe ou apaga o outro. Então, se uma pessoa vem com esse tipo de demanda, a gente tem que encarar como um luto antecipatório. Mas, olhando assim pra vida, né? Ah, um dia meus pais vão morrer, um dia o meu companheiro vai morrer também. Se uma pessoa vem com isso, tendo essa noção ampla de que todos vamos morrer, mas que não tem, de fato, uma doença ameaçadora de vida, então a gente tem que entender quais são as crenças de morte dessa pessoa. Porque isso vai em encontro à fé dela, à religiosidade, como que ela lida com o próprio morrer dela, porque tem gente que tem muito medo, tem gente que acha que é um alívio. Então, a morte ela mexe muito com a gente, porque ela coloca em xeque muitas das nossas crenças e também muito do que nós fazemos em vida, porque se a vida tem sentido é porque um dia nós vamos morrer. Não sei se tu concorda comigo, porque se nós fôssemos imortais, a gente ia sempre deixar as coisas pra depois, não ia se importar muito, não ia dar tanto valor pro agora, porque se eu tenho a eternidade, por que que o agora é tão importante? Talvez o agora nem exista, se a gente fosse imortal. Então, é trazendo esse conceito de que você vai morrer, você não é eterno, materialmente, então as pessoas começam a pensar, putz, então, o que que eu faço com o que eu tenho? Porque o futuro não tá no meu poder. O passado já não me pertence mais, porque já se eternalizou. Então, tudo que eu tenho é agora. Sendo que o agora um dia vai virar passado. Então, eu tenho responsabilidade por fazer isso. Mas, assim, ó, existem. Eu iria separar que existem vários tipos de lutos, né? Uhum, Porque tem o luto daquela que a gente já tá esperando, que a pessoa tá ali acamada, né? E a gente espera que seja resolvido aquilo, ou que seja prolongado a vida dessa pessoa, mesmo que ela esteja em sofrimento, mesmo que as outras pessoas estejam em sofrimento, justamente pelo tabu da morte, né? Pô, mesmo que ela esteja sofrendo, eu não quero que ela morra. Mas aonde que tu vê que tem mais dor? É na pessoa que morre subitamente ou na pessoa que está definhando ali até chegar à morte? Eu tô falando da uhum, questão da outra pessoa que está visualizando essa pessoa morrendo. Como é que uhum. funciona? Eu não diria que existe uma régua onde a gente pode medir o que sofre mais, o que dói mais, porque quem vai me dizer o que dói é quem tá sofrendo. Você disse que nunca perdeu alguém, assim, por morte. Eu também não, meus pais são vivos, meu namorado também. As pessoas da minha família próximas de mim também estão vivas. Então, o que eu tive de morte concreta foi um cachorro, que eu era muito apegada. Mas eu também já passei por mortes simbólicas, lutos simbólicos, que é o tópico que a gente pode entrar em questão. E só quem está vivendo vai saber dizer o que dói, onde dói, de que forma dói, porque quando a gente pensa, uma pessoa morreu por um acidente e uma pessoa morreu por um câncer. Ambas as coisas trazem coisas muito sofridas e muito dolorosas, mas também trazem muitos alívios. Então, já tive pacientes que perderam um ente querido em um acidente de carro. E eles falaram: Nossa, foi muito triste pra mim, porque me ligaram, eu tava vendo um dia comum e de repente recebi essa notícia. Mas pelo menos me falaram que foi algo rápido. Ele provavelmente não sentiu nenhuma dor, porque foi um impacto muito grande. Então, ao mesmo tempo que tem essa dor de ser uma coisa que ninguém estava esperando, tem essa parte de alívio. E se é uma doença terminal, pode ter o alívio de eu acompanhei essa pessoa, a gente planejou a morte dela, tanto juridicamente quanto religioso, em todos os aspectos, mas eu vi ela definhando. Então, tem coisas que a gente tem que levar em conta em todas elas, não tem como dizer o que é mais fácil, o que é mais difícil. Realmente não deveria nem existir, né, uma régua assim de, quem sofre mais, né? Isso não é aquela lutinha, né? Eu sofro mais do que você e você sofre menos do que Uhum, eu. Mas assim, ó, uma das coisas que me fez melhorar como pessoa na questão familiar, porque quando eu era adolescente, meio criança, eu era bem chato, né? Assim como quase todos os adolescentes, né? Então eu era bem chato, bem ríspido, bem grosso com meus pais. E quando eu fui amadurecendo, eu fui olhando para a morte, quando eles não estiverem aqui. E, querendo ou não, isso mexeu muito comigo a ponto de eu melhorar como pessoa com eles. Não brigar mais, não discutir mais. Claro que se tem alguma coisa que eu possa melhorar na vida deles e eles
veem um lado que eles podem mudar, eu vou ali e converso com eles. Mas se eu não vejo mudança, não faz sentido continuar naquela discussão. Então isso me pegou muito, né? A questão de, pô, se eu brigar com eles e eles morrerem daqui a um dia, ou logo depois que a minha briga acabou. E muitas vezes aconteceu faz alguns meses, na real. Uns 3 meses, por aí, onde que não é que eu discuti com meu pai, é que eu falei um pouco diferente do normal que eu falo com ele. Não fui ríspido, não fui grosso, mas eu falei de uma forma diferente. E aquilo mexeu tanto comigo que eu fui ali pedir desculpa. Eu vejo que não era nem necessário pedir desculpa, até porque o meu pai, quando ele falou, ele nem percebeu que eu fui grosso com ele. E o porquê que eu tô falando tudo isso? Porque existem várias pessoas, eu acredito. Quer dizer, sim, existem, né? Essas pessoas. Não é que eu acredito, existem mesmo. Que elas brigam e depois, logo em seguida, a pessoa morre. Só de falar disso já me dá um arrepio, porque eu fico pensando na dor dessa pessoa. A pessoa amava aquele ente querido, brigou com ele, e ele morre logo em seguida. Como é que essa pessoa consegue se curar dessa dor, se livrar dessa dor, ou pelo menos olhar para ela e perceber, ok, ela faz parte de mim. Como é que eu vou lidar com ela daqui para frente? Uhum, perfeito. Essa tua colocação, ela me fez pensar muito em uma questão de amadurecimento, porque tu trouxe a perspectiva de um Ângelo adolescente, jovem. Quando a gente é jovem, a gente tende a ser um pouco mais imaturo. E além de maturidade, a gente volta naquilo que eu já comentei de não pensar muito no futuro, não pensar que um dia nós vamos morrer, ou não ter tanta responsabilidade. Inegavelmente, adolescentes têm menos responsabilidades do que pessoas adultas. E a responsabilidade, ela nos molda também. Como eu te falei, eu gosto muito da logoterapia, eu adoro a filosofia dela. E Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, ele vai nos trazer duas faces da mesma moeda, que é a responsabilidade e a liberdade. E o grande problema da adolescência, como você trouxe, é que a gente quer muito uma liberdade para fazer o que quiser, mas não quer tanto a responsabilidade. Então, da mesma forma que lá nos Estados Unidos tem a Estátua da Liberdade, Frankl diz que na outra ponta deveria ter a Estátua da Liberdade, porque as duas coisas se complementam. Porque é muito perigoso uma pessoa querer e lutar para ter liberdade e ela não usar isso com responsabilidade. Então, isso é algo que a gente tem que levar para a vida. Eu tenho liberdade para fazer ações não ilimitadas, porque senão, se eu pudesse fazer tudo que eu quero, onde eu estaria? Se eu pudesse escolher qualquer coisa, talvez eu não escolhesse nascer no Brasil, não escolhesse nascer nessa década. Mas dentro de uma limitação, a gente tem liberdades. Concorda comigo? Uhum. E o que eu faço com essas minhas liberdades? Eu tenho que me posicionar de alguma forma. E essas formas, elas têm que ser responsáveis. Tanto com a minha vida, quanto com a vida das outras pessoas. Então, eu tenho liberdade para desobedecer os meus pais, para ser grosso com as outras pessoas. Mas será que isso é responsável? Será que no futuro não vai me trazer culpa, não vai me trazer remorso? Mas trazendo para a clínica, se acontece esse caso de tive uma discussão com alguém importante e logo em seguida essa pessoa morre, como é que eu lido com isso? Acho que em um primeiro momento nós temos que ver como foi todo o ciclo de vida, para não se apegar tanto nos momentos finais, porque geralmente o enlutado ele se apega muito nos últimos momentos de contato ou de não contato que teve com a pessoa que morreu. E dita isso como uma regra, sendo que a vida não é feita só do último momento, ela é feita de vários momentos. E um relacionamento é feito disso. Então a gente tem que voltar à fita e pensar, mas sempre foi assim? Esse teu remorso, ele é só daquele último momento ou um remorso porque isso acontecia várias vezes? E a gente não pode mais fazer nada por esse relacionamento que já que não acabou, né? Porque a morte acaba com a vida, não acaba com o relacionamento. Mas o que isso pode me ensinar sobre as minhas futuras relações? Porque a gente sempre vai voltar nesse ponto, todo mundo morre. Aquela pessoa já morreu e ok, tenho certas culpas. Mas eu não preciso ter as mesmas culpas nas próximas mortes. Então, como que eu posso ser diferente? Acho que é mais ou menos por esse caminho. Entendi. E, assim, ó, a gente vive ouvindo essa questão das fases do luto, né? Necessariamente a gente vai passar por todas essas fases do luto. São quantas? São 7, né? 5. 5. A gente 5. vai passar por todas essas daí. Isso é um grande tabu, digamos assim, porque as fases do luto, elas foram elaboradas pela Elizabeth Kubler-Ross, se eu falei corretamente, e elas não
são necessariamente para todos os lutos. Se eu não me engano, ela estudava sobre cuidados paliativos. Então, eram as fases que ela observou cuidando de pessoas assim. Então, não dá pra gente generalizar. Mas eu não gosto de usar as 5 fases do luto nos meus atendimentos ou falar sobre o luto, né, incorporando 5 fases, porque o luto ele não é linear. Então, se eu não me engano, nas fases, né, ditas, a gente tem a negação, a barganha, a raiva, a depressão e a aceitação. Se eu não me engano, são essas. Só que eu posso viver todas as 5 fases em um único dia. Eu posso amanhecer muito deprimida, de tarde fazer uma barganha com Deus, que pode se enquadrar nisso, de se você me der um sinal de que a pessoa, ela foi para um lugar melhor, faça alguma coisa. Ou então, se eu sei que a pessoa está em cuidado paliativo, cure essa pessoa e eu faço uma promessa. Então, a barganha, ela pode vir nesse sentido. E, ao mesmo tempo, no final do dia, passar muita raiva. Então, eu posso viver as 5 fases em um único dia. Assim como não necessariamente eu vou ter. É claro que quando ela estudou isso, são fenômenos naturais dos seres humanos. Então, é inegável que a gente vai ter isso. Só que é bem complicado pegar uma pessoa e colocar ela em quadradinhos. Porque isso descaracteriza a pessoa. E, como eu falei, o luto ele não é linear, ele é como se fosse uma montanha-russa. Então, pode ser que a pessoa nunca tenha uma negação do luto. Ela aceitou isso muito bem, adaptou muito bem desde o início, mas ela pode aceitar e ao mesmo tempo ficar com muita raiva, porque não achou justo, porque às vezes foi algo violento. Então, ela pode passar por isso. E também a depressão, quando a gente fala, pode não necessariamente ser do luto. A pessoa já podia ter um histórico de depressão, já podia ter o diagnóstico, e o luto ele vai agravar isso. Então, a gente também tem que ter muito cuidado quando enquadra as pessoas nesses quadrados, nessas caixas, porque pode ter muita coisa por trás. Perfeito. E a pessoa morreu, ok? A pessoa morreu e o ente querido, vamos supor, relacionamento, ok? Minha esposa morre. Como é que eu voltaria? Assim, é até meio difícil de falar, cara, porque como é que eu voltaria pra minha casa? Como é que eu iria olhar? Eu tô estruturando uma história na minha cabeça pra que eu contextualize, tá? Porque tenho certeza que muitas pessoas passam por isso, que é a pessoa morreu, ela volta pra casa, vê as fotos, vê as roupas dela, às vezes vê um tênis jogado ali que ela recém tinha usado. E como é que essa pessoa que morava com ela pode ver cor de novo, pode viver a vida dela, porque tá tudo ali. Tá Uhum. tudo ali. E aí, assim, ó, antes de tu responder isso, eu queria te perguntar se faz sentido isso também que eu vou falar. Eu sempre falo pra quem acabou de terminar um relacionamento pra parar de orbitar a pessoa. Ou seja, parar de seguir, se possível. Se não ser possível, ok. Multa ela, né? Silencia as postagens, os stories. Apaga as fotos, se tiver coragem, né? No momento oportuno. É parar de orbitar essa pessoa. Seria o certo fazer isso também logo depois do luto? Ou seja, tirar as fotos dos quadros. Claro, no momento oportuno. Não é tipo 880. Sentir o luto, né? Porque é muito importante. Mas seria interessante a pessoa, pelo menos, guardar as coisas da outra pessoa que morreu, doar. Qual é o processo? O que acontece depois? Tu saberia me dizer o que seria melhor, né? Porque o melhor sempre vai depender da pessoa, né? É muito difícil a gente falar, o melhor é isso daqui pra ti. É sempre ela que vai caminhar com as próprias pernas. Mas o que tu diria pra essa pessoa? Em questão de bens, como tu falou, objetos que lembram, novamente, como cada luto é único, a gente vai ter que ver o que funciona melhor. Para algumas pessoas, vai ser mais doloroso tirar e não ver mais do que ver os objetos, as memórias, os quadros. Então, quem sabe a gente tem que fazer um teste. De tirar por um tempo, não jogar fora, mas guardar, tirar de vista e ver como que a pessoa reagiu. Será que me aliviou um pouco não ter todos aqueles estímulos o tempo todo? Ou será que me trouxe um sentimento de culpa, como se eu quisesse superar mais rápido? E luto, a gente sempre tem que frisar, luto não se supera, luto a gente adapta, porque não tem como superar uma história vivida, não tem como superar um amor que morreu. Então, como é que
as lembranças, as memórias, os objetos, eles funcionam na minha adaptação. O que faz doer menos? Vai ter muitas viúvas, por exemplo, que com relação à aliança, elas vão dizer, eu não consigo tirar porque eu sinto que eu tô traindo. E ela fica com as 2 alianças e usa o tempo todo. E quem sou eu pra dizer, não, isso tá prejudicando teu processo? Porque se ela me diz que o que prejudica mais é tirar. Então, a gente sempre tem que perguntar o que faz aliviar um pouco o teu sofrimento. Porque é diferente de um luto simbólico de final de relacionamento, onde o objetivo é não pensar mais, tentar ver outras pessoas, conhecer gente nova. São coisas diferentes. Então, talvez em um luto simbólico de final de relacionamento, o ideal realmente seja não ver tantas fotos, deixar de seguir a pessoa, como você mencionou, porque por mais que seja um luto, são lutos diferentes. Então, nós temos que ver essa questão. Vai ter gente que vai sair do velório e já vai querer se desfazer de tudo, porque acha que assim lida melhor. Vai ter gente que vai precisar de apoio, porque não vai conseguir tirar as coisas de casa, vai precisar da rede de apoio, dos familiares, para mover. E também é importante que esse tirar objetos, doar ou se desfazer de qualquer jeito, ele seja um momento de muito significado, muito sentido, onde a pessoa ela possa se conectar com os objetos. De ter, talvez pegar um suéter e lembrar quando foi que presenteou, qual foi a última vez que a pessoa usou, e ver também quais objetos fazem sentido guardar. Porque pode ser que ela não queira tudo, mas ela queira alguma coisa. Então, que objeto me traz uma boa memória, talvez não boa, mas importante, algo que foi significativo na vida dos dois. Então, a questão de objetos ela é muito pessoal, mas a gente tem que sempre entender o que faz sentido e o que alivia o sofrimento. Entendi. Poxa, olha só, eu quero te fazer uma pergunta que com certeza vai depender muito do relacionamento futuro dessa pessoa que perdeu alguém, tá? Ou seja, vamos continuar no mesmo exemplo que eu falei. O marido perdeu a esposa. E aí, depois de um tempo, ele guardou algumas coisinhas, algumas lembranças, algumas fotos. E ele entrou em um novo relacionamento. E essa pessoa, que não é uma pessoa ruim na vida dele, mas ela se sente incomodada. Não incomodada assim de uma forma ruim, claro, mas incomodada que tem ali uma foto dela, da ex dele que morreu. Como é que, como é que esse relacionamento pode olhar para esse luto desse rapaz, desse homem, e perceber, poxa, isso é importante para ele? Porque também agora, como tu falou, a gente tá vivendo o agora. Não seria interessante esse rapaz, esse homem, olhar agora para essa esposa e falar, poxa, ela tá sendo delicada comigo, ela tá falando que não se sente bem, talvez eu deva olhar para ela, mas eu também preciso olhar para mim. Como é que a pessoa pode lidar com esse impasse? Uhum, perfeito. Eu acho que é uma situação muito complicada. Nossa, delicado Vai, demais. vai exigir muita maturidade de ambas as partes e, infelizmente, pessoas com esse nível de maturidade são raras. Então, talvez seja até necessário fazer uma terapia de casal, para os dois entenderem quem eles são e as histórias, porque quando a gente se relaciona com alguém, nós não nos relacionamos apenas com a personalidade, com os defeitos, com as qualidades, a gente se relaciona com o passado da pessoa. Então, se eu bato o pé e eu digo que verdadeiramente amo alguém, eu amo quem ela é como um todo, não só quem ela é comigo ou só o futuro que a gente pode ter junto. Eu tenho que abraçar quem ela já foi e abraçar também o que ela ama. E se a pessoa ainda se sente conectada com quem já se foi, o ideal seja respeitar isso. Porque se eu estou me relacionando com uma pessoa que é viúvo, e eu digo, não, se for pra ficar comigo, então você vai ter que se desfazer de tudo. Será que de fato eu amo essa pessoa? Será que de fato eu respeito ela? Então, isso diz muito sobre caráter também. Mas não necessariamente a pessoa que chegou depois, né? O segundo relacionamento, ela é uma pessoa má por se sentir incomodada. Ela só é humana. E o ciúme, ele pode vir de diversas formas, não só com uma curtida no Instagram ou só com um colega de empresa. Ele pode vir das pessoas com quem a gente já se relacionou também. Pode ter ciúme relacionado a passados. Então, é muito importante que essas duas pessoas elas estejam abertas para conversar, não vão de má vontade ou pensando em ferir a outra, porque se eu estou ferida, eu quero que você se sinta mal, sinta dor também. Tem que ser duas pessoas dispostas a fazer esse relacionamento ir para frente, a dar certo. Então, a gente tem que olhar para essa pessoa
do segundo relacionamento como alguém que quer fazer dar certo, se ela se coloca nessa posição. Então, outra coisa que eu acho que é muito importante a gente ponderar sobre é os meus limites e o que eu estou disposto a sacrificar ou não por outra pessoa. Então, uma coisa que essa pessoa ela tem que fazer é se perguntar verdadeiramente: eu aguento lidar com isso? Eu aguento lidar com uma pessoa que passou muito tempo com outra, que amou de verdade, essa pessoa faleceu, ele ainda tem um vínculo emocional. Eu dou conta disso? Eu dou conta desse tipo de relacionamento? Porque se eu não der, não é um defeito, não é errado. Tudo bem. É só que eu não consigo. E talvez eu não possa ficar com essa pessoa, já que ela tem uma relação tão forte com o passado. Então a gente também tem que saber os nossos limites. E a pessoa que perdeu o enlutado, ele vai ter que pensar também no que ele está disposto a abrir mão, se faz sentido para ele, se não, se vai ter que conversar de novo e dizer: eu amei muito aquela minha antiga esposa, ainda amo, né? Porque o luto ele nunca vai acabar com o amor, mas eu também te amo. E aí, como é que a gente prossegue? Como eu falei, precisa de muita maturidade para discutir um caso desses. Maturidade é uma coisa que, não vou dizer que falta muito, mas é que não é muito ensinada, né? Enfim, aí a gente falou sobre isso, né? E é o relacionamento. A pessoa, depois de ter passado por um luto, né? Depois da pessoa ter morrido, né? O cônjuge dele, né? Vamos continuar nessa história dessa pessoa. Ele viu a esposa morrer e ele continua com a aliança. Só que ele pensa: ok, eu já tô melhor em algumas questões da minha vida. Eu vou começar a me relacionar com outras pessoas. Mas dali, muito provavelmente, vai vir a questão do sentimento de culpa. Na hora que ele tocar na outra pessoa, na hora que ele ou ela, né, tanto faz, ele beijar a outra pessoa, vai vir um sentimento de culpa. Talvez ele sinta até uma rejeição dele mesmo, uma raiva dele mesmo por estar tentando seguir em frente. Como é que essa pessoa ela poderia olhar para isso e pensar: não, eu também mereço isso. Eu também preciso me relacionar com outras pessoas. Ok, a minha vida foi incrível com essa minha esposa, mas eu tô aqui vivo. Talvez eu precise viver de uma forma melhor como eu já estou vivendo agora. Essa pessoa ela precisa lidar com o sentimento de culpa ou ela deve empurrar os acontecimentos na vida dela? Eu acredito que a pessoa tem que olhar para si mesma com muita compaixão. Algumas pessoas vão falar: eu nunca mais vou me relacionar com alguém. Esse foi o meu último relacionamento, o primeiro, talvez o único que teve na vida. E por mim deu, não quero mais isso, vou ser fiel à memória da pessoa que eu perdi. E tudo bem, tem pessoas que fazem esse voto e cada um sabe de verdade o que é melhor para si. Mas se a pessoa tem interesse de se relacionar novamente, quem sabe casar novamente, e a culpa, o remorso está prejudicando, essa pessoa, ela vai ter que fazer, muito provavelmente, um processo terapêutico. Também ver com a sua rede de apoio, porque às vezes a culpa, ela não parte unicamente da minha percepção, mas sim do que as outras pessoas estão dizendo. Então, digamos que, como nesse caso, teve um viúvo, uma viúva que perdeu alguém, passa-se um tempo e ela começa a sair, começa a ter encontros, se abre para essa possibilidade e pode ser que a rede de apoio tenha dois extremos. Pessoas dizendo: mas já? Tu já vai sair com alguém? A pessoa acabou de falecer, como que tu tem coragem de fazer isso? Então, às vezes, a culpa não é só minha, a culpa é externa. E isso vai incorporando na minha visão de mundo. Ou pode ser que tenha o outro extremo, de passou-se um tempo e as pessoas vão me empurrando, dizendo: não, tu tem que voltar a se relacionar, a pessoa morreu, mas tu não morreu junto, a vida é só uma, tu pode amar novamente. Então tem essa pressão externa e eu começo a incorporar isso de: não, eu tô atrasada, eu tenho que superar, eu tenho que começar a fazer minhas coisas novamente. E aí começa a se comparar talvez a alguns lutos. Ah, minha vizinha, minha colega também perdeu alguém e em tantos meses já estava com outra pessoa, em tantos anos já casou novamente. Eu tenho que fazer igual. Então, a gente tem que entender de onde é que tá vindo esse sentimento. Será que é unicamente uma percepção minha?
ou as pessoas ao meu redor não estão colaborando para que eu lide da melhor forma possível. E também ver se isso não é presente em outras esferas de vida. Porque às vezes, se uma pessoa ela tem uma cobrança tão grande no processo de luto, pode ser que isso esteja presente em várias outras esferas, no trabalho, no cuidado com os filhos, no autocuidado. Então, normalmente, o luto, ele externaliza coisas que já são minhas. Mais ou menos nessa linha. Entendi. E quando tu falou assim da pressão social, da pressão de quem tá ali do teu lado, né, da tua rede de apoio, eu me liguei diretamente à religião. Assim, eu vou, hipoteticamente falando, não, hipoteticamente não, porque deve acontecer isso, sim. A pessoa que ou é extremamente religiosa, ou pelo menos é assim, ó, tá, ok, eu acredito em Deus. Aquela pessoa que não é tão fervorosa assim na religião, né? Será que esse sentimento de culpa não tem a ver também porque talvez a outra pessoa que morreu esteja esperando ele lá? Ele tem esse sentimento de tipo, será que ela tá me vigiando? Ou será que ela tá olhando pra mim? Será que ela iria gostar disso? Que a gente nunca tocou nesse assunto, né? Será que ela estaria de boa por eu estar me relacionando com alguém? Tu vê essa questão da religião com a culpa e a morte também? Uhum. Eu não digo nem religião, mas espiritualidade no geral, que é uma esfera da vida que a gente tem que olhar com muito cuidado. Assim como no consultório a gente trabalha as questões de trabalho, as questões de relacionamento, de saúde física, saúde mental, a gente tem que trabalhar a saúde espiritual também, porque ela faz parte, inegavelmente. Então, muitas vezes a religião da pessoa, a espiritualidade dela vai ser um como eu posso dizer, algo que vai puxar ela pra cima, algo que vai dar muita esperança, muita fé, e vai ser algo benéfico, mas muitas vezes também pode puxar a pessoa pra baixo, no sentido de piorar certas questões dela. Então é muito importante que a pessoa ela esteja bem entendida com a própria religião, de ela entender o que a religião que ela acredita prega a respeito de certos assuntos, porque às vezes ela se incomoda com algum dogma, e isso tem que ser revisto. E aí, às vezes, não é nem revisto em terapia, é revisto no sistema religioso mesmo dela. Então, isso também é uma grande questão, mas eu diria que os casais que estão assistindo a gente já deveriam ter esse tipo de conversa em vida. Então, no sentido de vamos tentar e conversar sobre o que nós vamos fazer quando o outro morrer. Tudo bem pra você se você partir primeiro, eu me relacionar, eu me casar novamente? E o contrário. Então, essas conversas elas têm que ser tidas em vida, porque assim fica muito mais fácil, não se tem tanto esse sentimento de culpa, ou se a pessoa ela está num processo paliativo, já tem uma doença que ameaça a vida dela, a gente pode pensar, nossa, mas tocar nesse assunto com uma pessoa que já está debilitada, será que não é pesado? Mas talvez isso traga muito mais alívio. Então, talvez não chegar empurrando o assunto, mas dizer, eu quero conversar sobre o nosso casamento, sobre como ele vai se configurar depois que você partir. Então, são assuntos que a gente tem que colocar na mesa. São conversas difíceis, mas geralmente as conversas difíceis, elas são as mais necessárias. E essa questão de espiritualidade, assim? Por exemplo, eu acredito que uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que tem uma religião muito firme, talvez ela passe pelo luto de uma forma um pouco, não todas, mas um pouco mais tranquila. Porque ela tem aquilo escrito, né? Ah, talvez ela esteja num lugar melhor. Talvez lá no futuro tu encontre essa pessoa. Ou talvez não, né? Então, será que as pessoas espiritualizadas, aquelas pessoas que são mais firmes naquela religião que ela escolheu, será que elas passam pelo luto de uma forma mais tranquila por causa disso? Eu diria que não mais tranquila, mais diferente. Então, pessoas que têm determinada crença, determinada religião, elas podem encontrar muito alívio, muito amparo nas suas próprias crenças, de pensar que talvez a pessoa morreu, mas ela está em um lugar melhor, está no céu. Mas como eu falei, talvez se dentro do sistema religioso dela a pessoa não estivesse totalmente seguindo os dogmas, as crenças, e eu tenha a mínima ideia de que essa pessoa pode estar em um lugar pior, no inferno, né? Digamos Uhum. assim, levando em conta o cristianismo, que eu acho que é o mais forte aqui no Brasil, talvez isso traga ainda mais sofrimento. De pensar que a pessoa que eu amo pode não estar no lugar bom, mas no lugar pior. Então, tem esse viés que a gente tem que olhar também,
Mas eu não botaria a mão no fogo de dizer ateus ou agnósticos sofrem mais porque não acreditam em um plano espiritual. Porque muitas vezes pode trazer muito alívio pensar que morreu, acabou. O sofrimento acabou, não vai mais ter outra vida, outro plano. A pessoa ela fez tudo que tinha pra fazer e simplesmente terminou a sua missão. Isso também, de certa forma, pode trazer muito alívio. Então, não tem como dizer o que é melhor, o que é pior. Muitas pessoas começam também a duvidar das próprias crenças, depois que encaram a morte de frente, e isso é outra questão que a gente tem que olhar. Ou tem muitas pessoas que nunca acreditaram em nada, se deparam com a morte e começam a investir em alguma religiosidade. Então, é algo que caminha muito junto nos processos de luto, mas não tem como dizer o que que é melhor, o que que é pior. Tu vê isso acontecendo muito da pessoa, talvez ela não tenha uma religião, mas depois que ela encarar a morte de perto, ela sinta algo, ou alguma pessoa que era religiosa e passou por uma questão de morte certa ali e ela mudou de opinião? Tu já viu isso já? Eu já vi, na minha prática clínica, muitos sentidos de a pessoa ter uma religião, o filho ter uma morte violenta ou um acidente, e a pessoa sentir raiva de Deus, que não achou justo. Então, ao mesmo tempo que a pessoa já sente a dor do luto, que é uma dor latente, e que nós conseguimos entender, ela ainda tem uma raiva espiritual, e ao mesmo tempo ela se sente mal por estar com raiva de Deus. Porque ela se pergunta: "Ah, mas Deus sabe de tudo, então como eu posso duvidar?". E ela tem isso racional, mas emocionalmente ela sente raiva, então ela tem que elaborar muitas coisas. E talvez ela não tenha o apoio necessário, porque daí as pessoas vão olhar para os questionamentos que ela tem e simplesmente falar: "Ah, Deus sabe de tudo, ele sabe o que faz, mas isso não apaga a dor, não me dá respostas e só me deixa mais inquieta". Então tem muito julgamento. É importante que a pessoa ela olhe para o que ela acredita, talvez procure ajudas dentro da religião dela, que respondam às suas questões, e ver se ela quer continuar. Porque às vezes ela vai rever no que ela acredita, às vezes vai fazer mais sentido ainda, e às vezes não. Entendi. A gente entrou na questão espiritual, né? Eu acho isso bem bacana, né? A parte de espiritualidade com a parte de sentir os mortos, né? Será que a gente sentir que alguém que morreu está perto da gente é espiritual ou é só algo relacionado ao próprio luto? A nossa cabeça criando ideias, a nossa cabeça criando viés de confirmação, a gente olhar para alguma coisa e ver aquilo, tipo a pareidolia, né? Que a gente vê formatos nas nuvens, né? Então talvez isso seja respondido através do luto, ou pode ser até um pouco mais espiritual, mas eu acredito que talvez seja um pouco. Eu vou dizer dos dois, vai, porque eu não tenho certeza, né? Então eu vou dizer dos dois. O que que tu vê aí das pessoas? Ou eu senti a presença dele, ou eu sonho com ele. Bom, sonhar é muito mais do inconsciente, né? Eu acredito que tenha muito mais ligação com o inconsciente do que a espiritualidade, mas eu não posso confirmar isso novamente. Mas o que que tu vê disso? A pessoa que sente, a pessoa que vê, tá muito mais ligada ao sentimento de luto? Uhum. Isso é uma coisa muito complexa, porque são coisas que a gente não pode testar, né? Então, a psicologia é uma ciência. Mas quando nós olhamos para a espiritualidade dos nossos pacientes e no que eles acreditam, não tem muito como a gente testar e falar: "Não, isso que você está sentindo é totalmente racional e é feito por isso, por isso, por isso", ou não, é totalmente espiritual. E também vai cair numa coisa muito perigosa, que é o viés do terapeuta. Porque a gente sabe que pelo nosso código de ética nós não podemos induzir nenhuma crença. Assim como nós não podemos fazer pouco caso da crença. Então, digamos que, por exemplo, né, se eu fosse ateia e uma paciente minha falasse que viu, viu a pessoa que morreu. E eu não posso chegar e digamos que ela viu e ela seja espírita. E ela me dizendo, não, dentro do espiritismo a gente vê dessa forma e tem tudo isso. E eu falo, não, isso aí não existe. Porque tá dentro da espiritualidade dela. E não tem como eu testar, a gente não tem certeza se Deus existe ou não. Então, como é que eu vou dizer com certeza de que aquilo é um fenômeno somente material, psíquico, ou se tem algo espiritual nisso? A gente sempre tem que tentar olhar para o que o paciente traz,
dentro da perspectiva espiritual dele e não da minha. Claro que, em alguns momentos, a gente vai ter que rever isso se estiver trazendo muito prejuízo. Porque dentro do DSM-5, que tem a questão do luto prolongado, tem uma parte que fala sobre... Vou usar o termo psicose, mas não é exatamente isso que ele traz. Mas ver vultos, escutar barulhos, ter quase como se fossem alucinações. Só que isso não diz respeito apenas à espiritualidade, tem que entrar num grande escopo. Então, seriam essas aparições, essas visões, junto de talvez uma isolação extrema, de uma depressão profunda, de uma perda dissociativa da realidade. Falta de sono uma também. falta de sono. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Se a pessoa está se alimentando direito, se ela está tendo comunicação com outras pessoas vivas, né? E também se ela tá dormindo bem, se ela tá saindo, fazendo coisas, ou se não, se ela só pensa 24 horas na morte. Será que isso não poderia ser algo prejudicial? Mas a pessoa pode dizer, não, eu vi, escutei, tive um sinal, tive um sonho, mas isso me fez muito bem. Eu acredito que foi algo espiritual, né? A pessoa falando, eu acredito que foi espiritual, acredito que foi o espírito que voltou pra falar comigo. Mas essa pessoa continua trabalhando, essa pessoa continua tendo outros relacionamentos, ela consegue ser funcional. Então, não vejo grandes prejuízos nisso. Eu gosto disso da psicologia, sabe? Claro, não menosprezando alguns psicólogos, né? Que são aqueles que empurram a sua religião ou a sua não religião ao seu paciente. Eu gosto disso, dessa questão. Poxa, ele tá com um problema ali e mesmo assim que o problema dele seja na religião, mesmo assim eu não vou empurrar a minha religião, a minha não religião, a não ser que isso traga problemas para ele. Acho muito legal isso. Mas num assunto que tu tocou 2 vezes, inclusive, até anotei aqui, que é o luto prolongado. Por exemplo, ok, o luto é muito importante pra gente, mas quanto tempo? Existe um tempo significativo onde que, ok, passou desse limite aqui, talvez tu deva procurar ajuda. Existe algo assim? Uhum. Uma frase que eu sempre compartilho nas minhas redes sociais e que acho que vai ser a minha grande frase de efeito é: se a morte é eterna, por que que o luto seria passageiro? O que isso quer dizer? Se eu perdi alguém importante, eu vou viver para sempre de luto. O luto ele vai ser eterno porque o sentimento que eu tenho, as lembranças que eu tenho, as memórias, a afeição, ela sempre vai existir. Porque se ela tá no passado, ela já é concreta. Não tem como ninguém mexer no passado, a gente não pode alterar. Então ela é imutável. Então, a partir disso, o meu luto sempre vai existir. Até que eu mesma morra, o meu luto sempre vai existir. Mas, o que que o DSM traz? Que nós temos que olhar para o luto a partir de 1 ano. Se um paciente meu chega com 1 ano enlutado, e especificamente luto por morte, porque a gente sabe que tem os lutos simbólicos, mas para ser transtorno de luto prolongado tem que ser por morte física. Então, a pessoa ela perdeu alguém, se passou 1 ano, e essa pessoa ela continua como se fosse revivendo o sofrimento do primeiro dia. Porque, como eu te falei, o luto ele é linear, então vai ter horas que nós vamos sofrer mais, outras que vai estar um pouco mais amenizado. Isso vai se adaptando conforme a rotina também. Mas se a pessoa tem um sofrimento muito intenso e já passou 1 ano, a gente vai ter que olhar para isso com um pouco mais de delicadeza. E é como se fosse um sofrimento contínuo. Então, todo dia a pessoa ela tem as mesmas queixas, não é algo esporádico. Porque pode ser que a pessoa ela chegue no consultório, já passou 1 ano, e ela diga: eu tô sofrendo muito, não tô mais aguentando, eu não consigo ficar sozinha, eu desabo, parece que o tempo todo eu vou desmoronar. Só que naquele mês está fazendo o aniversário de morte. Então vão ter datas que vão ser mais difíceis de lidar. Então a gente também tem que olhar para isso com um pouco de delicadeza. Que momento específico do luto essa pessoa está passando? Será que não é algo muito delicado? Será que não é aniversário de morte? Será que não é Natal, por exemplo, que a família fica reunida e a falta se faz mais palpável? Então a gente também tem que ver isso. Mas aí também tem, como a gente já mencionou, tem que ter um prejuízo talvez na própria higiene pessoal, questões de depressão muito significativas, a pessoa não conseguir fazer as funcionalidades dela, depender muito da rede de apoio, perder o sentido de vida, ou ela mesma
desejar não continuar vivendo, falar continuamente em se unir a outra pessoa no pós-morte. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para dizer que é um luto prolongado. Sim. Essa questão de querer. Não, vou falar essa palavra, né? Morrer, né? Eu acho que tem muito um tabu ainda, né, com essa Uhum. palavra, né? De morrer com a pessoa. Por exemplo, um casal de velhinho que se ama demais. Cara, tem velhinho assim que acaba morrendo logo em seguida. E parece que é uma morte de sofrimento. Eu nunca cheguei a estudar sobre isso, dessa questão da pessoa morrer logo depois que a pessoa que ele amava morria. Tu saberia me dizer por que que isso acontece? É realmente uma dor de luto tão grande em que a pessoa simplesmente morre por causa daquilo? Uhum. A gente nunca vai ver em um prontuário de óbito causa da morte, luto, ok? Então, porque o luto precisa de sintomas físicos. Então, digamos que a pessoa que eu amo morreu, dá alguns poucos dias, eu morro de uma parada cardíaca. Não necessariamente foi a saudade que me matou, eu posso já ter tido problemas cardiovasculares antes, mas o estresse aumentou isso. Então, a gente tem que sempre que ver os fatores associados, porque até o momento, não se pode dizer que o luto mata, que a saudade mata, mas ela pode definhar a gente. Então, se já tiver alguma condição de predisposição, isso pode aumentar sim. Mas, claro, não é de hoje que a gente vê relatos de pessoas em que alguém do casal morreu e outra pessoa, em poucos dias, poucos meses depois, também parou. Mas geralmente tem alguma coisa associada, ou a pessoa para de comer, ou não tem mais o sono regular, ou entra numa depressão profunda. Então, tem muitas dessas questões relacionadas. Essas coisas associadas, assim, por exemplo, a pessoa fica mal, definhando ali. Uma pessoa que não era usuária de drogas, ela normalmente vai buscar alguma coisa, né? Às vezes, né? Tu vê muito isso da pessoa ir buscar através das drogas também depois de um luto. E como é que ela pode não olhar para esse lado? Porque é muito difícil. Eu me vejo. Eu nunca passei por isso, mas eu olhando por esse prisma, eu me vejo perdido completamente. Eu, mesmo que eu tenha um pouco de noção assim do que eu estou fazendo da minha vida, no momento em que alguém partir da minha vida, novamente, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei aonde que eu vou me agarrar. Muito provavelmente na minha rede de apoio. Sim, com certeza, vai ser uma das primeiras. Mas e se eu não tenho ela? Eu vou me agarrar em uma coisa muito mais fácil, uma droga, uma cocaína, bebida que está de fácil acesso. Como é que eu posso não me agarrar nessas coisas ruins, sendo que eu não tenho ninguém para me apoiar do lado? Como é que essa Uhum, pessoa que não tem rede de apoio pode continuar vivendo? perfeito. Uma colega minha, ela fez o TCR dela, que ela também acabou de terminar a residência, e ela estudou sobre a medicalização do luto. Porque um tema muito importante é que as pessoas tratam o sofrimento de uma forma muito mercantil. Então, está em sofrimento, vamos medicalizar. Isso é muito bom para a indústria. E também porque facilita a vida de, de médicos, de enfermeiros, qualquer profissional de saúde. A medicalização, ela tem esse papel social, hoje em dia. E nessa pesquisa teve uma fala, quando eu vi a apresentação dela, muito interessante, porque ela entrevistou médicos e ela queria saber o que os médicos levavam em conta para medicalizar uma pessoa quando ela aparece com luto. E muitos médicos relataram que eu preciso medicar porque essa pessoa não tem rede de apoio. Então, se ela não tiver o remédio, ela não vai ter nada. Então, ela não tem uma pessoa que estimule ela a levantar da cama, alguém que ajude a fazer os preparos do dia a dia. Então, se ela não tiver uma medicação que regule o humor, então ela não consegue levantar. Então, não defendendo todos os profissionais, porque tem muito profissional que faz isso porque é mais fácil. Mas tem muitos que levam isso em consideração, de que a pessoa ela precisa de um estímulo, porque ela não tem, ou de onde tirar mais forças. E às vezes não tem o poder aquisitivo para fazer uma psicoterapia, que também seria de muito auxílio, porque rede de apoio não é só amigos e familiares, também pode ser profissionais de saúde, pode ser Deus ou qualquer outra entidade espiritual, também pode ser uma rede de apoio. Animais de estimação também podem ser rede de apoio, porque querendo ou não, para muitas pessoas fazem parte do convívio familiar, mas para algumas pessoas a rede de apoio vai ser uma dependência química, e isso é perigoso porque vai levar a pessoa para um lugar muito complicado, muito difícil de sair.
Mas se ela já tinha um histórico, isso pode agravar. E ela não tá buscando, quando ela vai pra, como vocês tomam, uma droga, uma cocaína, um álcool, ela não está buscando a droga em si, ela está buscando um alívio. Então, ela está buscando alívio para o sofrimento. Então, é necessário que essa pessoa, com ajuda, se possível, encontre outros alívios de sofrimento. Porque muito provavelmente o que ela vai estar passando é uma crise existencial, um vazio existencial. E quando as pessoas caem num vazio existencial, normalmente elas vão para alguns lados. Ou é a dependência química, ou é a depressão, ou é a violência. Violência, ela comete, então, violência com as outras pessoas ou consigo mesmo? Não falando não necessariamente do processo de luto. Isso vem, como eu disse, da logoterapia que eu estudo bastante. Então, pode ser que pessoas num vazio existencial se tornem muito agressivas, porque elas não sabem lidar com o próprio sofrimento, então externalizam isso sendo violentas consigo ou com outras pessoas. É um caminho possível. Entendi. Tu fala muito sobre essa questão do vazio existencial, né? É, tu acredita que isso daí venha em todas as pessoas ou só naquelas que nunca olharam para dentro de si ou olharam para sua própria realidade e nunca notaram a si mesmo? Às vezes a pessoa ela pode ter um grande vazio justamente por olhar para dentro de si e perceber que ela não encontra muita coisa. Aí ela pode também cair num desespero, porque o desespero é o sofrimento sem sentido. Porque sofrimento todo mundo vai ter, né? Se a gente tá vivo, em alguma instância a gente vai sofrer. Porque é o que a gente chama de tríade trágica. Eu tenho a dor, a culpa e a morte. Em algum momento, todo mundo vai passar por uma dessas três. Então, se eu vou passar por uma dessas três, logo eu vou sofrer. Só que eu posso encontrar sentido no meu sofrimento. E quando eu não encontro sentido no sofrimento, aí eu caio em desespero. E é onde a gente parte para essa questão da crise existencial. Encontrar sentido no desespero. Olha, é uma frase muito, muito difícil de aceitar, na real. Porque eu não. Eu já tive em momentos assim muito difíceis onde que aceitar o que estava acontecendo comigo demorou muito tempo. Demorou muito tempo. Sem rede de apoio, claro, né? Tinha muita gente do meu lado, mas poucas pessoas que sabiam o que estava acontecendo. Mas olhar para o que está acontecendo e tentar entender ele deve ser um processo muito complexo, né? Não é algo que a pessoa passa por si só, né? Uhum. Mas a gente não precisa nem ir tão longe, porque isso que eu acabei de falar parece muito filosófico. Mas, por exemplo, você me falou que a sua companheira está grávida. Sim, Ela está sofrendo, porque sim. gravidez não é fácil. A gente tem uma grande romantização da gravidez, mas é muito complicado. Só que qual que é o sentido do sofrimento dela e por que que ela se permite e por que que ela pode ser feliz num processo que machuca, que incha, que tem que fazer várias revisões médicas por muito tempo e porque ela vai passar pelo parto, independente se normal, se cesárea, vai machucar, vai doer, vai ter recuperação. Qual que é o sentido do sofrimento? É o filho que vocês estão esperando. É o amor que ela já sente. Então, esse é o sentido do sofrimento dela. Ou, por exemplo, por que que uma pessoa que está no final de uma faculdade tem que entregar o TCC? É sofrimento puro? Eu já passei por isso. São noites em claro, é você deixar de sair, de passear, de ir numa festa pra ficar escrevendo, estudando, e aí você manda, tem que refazer, você pode ser reprovado, tem que fazer de novo. Por que que a gente se submete a isso? Porque quer o diploma? Esse é o sentido do meu sofrimento. Então, agora voltando para a questão do luto. Por que que eu me permito sofrer o luto? Qual que é o sentido disso? É porque teve amor envolvido. O sentido do luto, o sofrimento, né? O sentido do sofrimento durante o luto é honrar o amor que já acabou. Não que acabou, mas que morreu, mas o amor continua. Honrar um amor que acabou. Bonito. Tu falou ali algumas vezes sobre o luto simbólico. O que é isso? Por exemplo, é um luto que não é de uma pessoa, é de algo? Seria isso? Mais ou menos nessa linha. Então, eu vou dar alguns exemplos. A perda de um emprego pode ser um luto simbólico. A perda de um relacionamento também, um término, um divórcio. Quando a gente estuda psicologia do desenvolvimento, as fases da vida, tem a saída dos filhos de casa, o que a gente vai chamar de ninho vazio para os pais.
Então, esses tipos de luto, que não são concretos, não é uma morte concreta, não tem um funeral, não tem um caixão, tudo isso a gente vai dizer que é um luto simbólico. Então, porque o que se enquadra em luto? Luto é a quebra de um vínculo. Vínculo quer dizer afeto. Então, quando eu perco isso, automaticamente eu entro num processo de luto. Porque a gente se relaciona com as coisas, não necessariamente pessoas. Então, eu me relacionava com a residência que eu acabei de terminar. E eu terminei na semana passada, meu último dia de trabalho. E eu entrei num processo de luto, mas um luto muito bem elaborado. Não me causou grandes sofrimentos. Causou lágrimas, causou uma certa nostalgia já, mas não me colocou num lugar de desespero. Mas foi um processo de luto, porque tinha um vínculo ali no meio com os locais de trabalho, com os pacientes, com a equipe. Então a gente tem que fazer essa despedida. E é uma coisa que eu perdi. Eu perdi a unidade de saúde, perdi o programa, perdi meus pacientes. Então a gente tem que elaborar essas perdas. Assim como quando a gente termina um relacionamento, a gente não perde só a pessoa com quem se relacionava, mas perde também os sonhos, perde as expectativas, perde todo um futuro que se idealizou. Então, quando uma pessoa ela termina um relacionamento, ela não termina só com a pessoa, ela termina com todo o futuro que eles tinham juntos. Por isso que é difícil. Eu, olha, não é que eu poderia dizer, mas eu só elaborando a pergunta. Será que seria mais difícil esse luto simbólico? Com certeza não, né? Ou um pouco não. Mas porque não teve um ritual de passagem, ou seja, começou, teve o início, o meio e o fim. Porque o luto de uma pessoa real, né, teve o início, o meio e o fim, ou seja, o enterro da pessoa, né, o velório. Já o simbólico não tem esse velório, muitas vezes. Como é que Uhum. não fica mais difícil, talvez um pouco mais distante para a pessoa analisar e perceber o que passou por essas etapas e seguir em frente, já que não Uhum. teve um fechamento? Os fechamentos eles são muito importantes porque são finais de ciclos. E os finais de ciclos são mais difíceis quando a gente não consegue finalizar eles de uma forma digna. Então, da mesma forma que um luto ele tende a ser mais complicado quando não se tem uma despedida. Então, por exemplo, na pandemia, os lutos da pandemia eram muito complicados, porque era um velório rápido, às vezes não podia nem ver a pessoa, tinha que ser tudo às pressas, não tinha tempo de pensar e elaborar algo que a pessoa queria. Então, por isso foi muito mais difícil. As despedidas eram muito mais rápidas. Não só por causa de toda a tensão que a gente vivia, mas necessariamente os velórios eram muito mais complicados naquela época. Então, hoje em dia mesmo, se eu sei que uma pessoa que eu amo faleceu e por algum motivo não consigo ir no velório ou cremar a pessoa, se for o caso, eu posso ter um luto mais complicado. Pode ser que não, né? Pode ser que para alguém isso não faça tanta diferença. Mas, via de regra, quando a gente consegue se despedir e a gente consegue dizer é aqui que acaba, é um pouco mais fácil. Então, pode ser que esse final para lutos simbólicos seja me desfazer das coisas, a última mensagem, o último beijo, talvez. Isso pode ser também um velório simbólico. Ou se eu estou saindo de um emprego quando eu estou tirando as minhas coisas do meu escritório, levando a minha caixa, isso também pode ser um velório. De mentalmente eu já ir falando, é aqui que tá terminando, é dessa forma que eu vou embora. Então, novamente, assim, trazendo de exemplo o meu último dia lá na residência. Teve o presente que as minhas colegas de trabalho me deram, o abraço em cada uma, eu fechando as cortinas do meu escritório, trancando a porta. Isso também foi um velório. Então, é muito mais fácil assim do que simplesmente alguém chegar e dizer você está demitido e não volte mais. Pode ser um pouco mais fácil. Então, o certo seria talvez, vamos supor, né, tu falou ali sobre perder o emprego, né? Vamos dar esse exemplo. Seria interessante, então, para a pessoa que perdeu o emprego, criar um ritual de fechamento? Por exemplo, uma despedida, né? Uma, uma pequena festinha, ou Uhum. até organizar os pensamentos na cabeça? Uhum. Com certeza, não é à toa que isso é muito recorrente quando alguém fala: "Ah, gente, essa é minha última semana de trabalho". Todo mundo se movimenta: "Ah, vamos fazer uma despedida, vamos nem que seja comprar um bolinho ou comprar um presente", porque isso movimenta, a gente sabe que é uma despedida. E algo muito importante da gente falar é que luto é por morte ou por perda, mas nem toda perda e toda morte é luto. Qual que é a grande diferença? Porque para ter luto,
é preciso que anteriormente tenha assistido afeto. Então, se eu estava num trabalho que eu não gostava, que eu não fazia questão, e eu sou demitido ou eu saio, talvez isso não seja um processo de luto pra mim, porque eu não vou sentir falta. Não tinha aquela conexão. Ou se eu estava em um relacionamento que nunca fez muito sentido, eu entrei porque não, sei lá, não queria ficar sozinho, e aí acaba, e aí as pessoas podem pensar, nossa, tu deve estar sofrendo. E a pessoa diz, não, não tô, porque não fazia sentido pra mim, então pra mim tanto fazia terminar ou continuar, então eu não tô de luto. Às vezes a gente tem essa visão de que pra mim o que seria luto é pra outra pessoa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque são pessoas diferentes. Então pode ser até que num sentido de morte concreta. Um esposo que perdeu a mulher e as pessoas vão e pensam, nossa, você deve estar sofrendo muito, deve ser um processo muito complicado, né, perder uma parceira. Só que às vezes não tinha amor envolvido. E o que ele vai sentir falta não é da companhia, não é de ter alguém para dividir a cama, não é alguém para desabafar. O que ele vai sentir falta é que ela fazia a comida, ela que pagava as contas. Então, muitas vezes, a gente tem essa visão de porque pra mim seria difícil, pro outro também é. Mas não é porque ele perdeu alguma coisa que necessariamente ele tá de luto. É, é aquela coisa, né? O meu sentimento só é mais dolorido porque sou o único que pode sentir, né? E assim, ó, tá, a gente falou sobre questão do luto ali de pessoas que, ok, vão morrer, né? A vida é assim. E a gente nasce, a gente sobrevive ali um pouquinho e depois morre. Mas e pra pessoa que não era pra morrer? Por exemplo, uma criança, cara. Imagina, imagina a dificuldade pra um pai ou pra uma mãe que vê o filho partindo. Como é que funciona pra uma família que estava estruturada, a base era o filho? E depois que ele morreu, simplesmente a estrutura da vida deles acabou. Uhum. Como é que funciona pra eles daqui pra frente? Quando a gente fala de uma morte infantil, ela é e não é natural ao mesmo tempo. Ela não é natural porque nós somos programados para nascer, nos desenvolver, talvez se multiplicar e morrer. Então, quando uma criança morre, um adolescente morre, a gente tem um choque tão grande porque se pensa que biologicamente ele tinha muito para viver ainda. Então, a gente está de luto novamente, não só porque uma pessoa morreu, mas porque com ela morreu todo um futuro. Morreu vários e sis, várias possibilidades. Então, um pai que enterra um filho não tá só enterrando o filho, tá enterrando o primeiro dia de faculdade, tá enterrando o casamento que ia levar no altar, tá enterrando os vários aniversários que não viveu. Por isso que é tão complicado. Mas por que que eu digo que também ao mesmo tempo é natural? Porque se a gente está vivo, a gente está sujeito à morte. Só pode morrer quem tá vivo, obviamente. Então, sempre que eu vejo um caso assim, não é forçando uma positividade, mas em algum momento a gente vai ter que debater que você preferiria não ter tido nada, não ter tido esse filho, ou você prefere ainda assim ter tido esses poucos momentos com ele ao seu lado? Porque isso também tem que ser visto. E tudo bem se a pessoa fala, não, preferi que nunca tivesse nascido. É raro, os poucos casos que eu já atendi assim, as pessoas ainda assim se sentem gratas. Mesmo que o tempo tenha sido curto, ainda assim esse pouco tempo foi melhor do que nada. Então a gente tem que olhar por esse viés também, mas também acolher a injustiça, que novamente é onde entra a raiva, talvez de uma pessoa, se ele morreu por culpa de alguém, ou por causa de Deus, se acharam que foi injusto, uma doença. Às vezes, se foi uma doença hereditária, pode ser que o casal, infelizmente, brigue entre si por achar que alguém passou a doença pro filho. Também é uma coisa que pode acontecer. Mas acho que respondi a pergunta. Sim, respondeu, respondeu. Mas ainda assim eu fico pensando na questão da dinâmica do casal, né? Onde que eles estão ali vivendo a sua própria vida a ponto de depois que a criança morrer, eles não querem mais viver, eles não... eu não olharia mais a vida com um significado depois disso. Uhum. E no dia a dia dessas pessoas, o que que tu recomenda elas a fazerem? Recomenda olhar para sua criança, sentir esse sentimento todo momento? O que que tu recomendaria para uma pessoa que passou pelo luto de uma criança? Eu acho que esse é um dos casos que precisaria muito de um apoio psicoterapêutico profissional, talvez até uma terapia de casal para os dois
entenderem esse luto como coletividade, porque o que acontece recorrentemente é de casais se divorciarem depois que perdem o filho, porque o filho era a base, o filho unia, e agora não tem mais o filho, então parece que não faz mais sentido estarem juntos. Sendo que muitas vezes faria muito bem para os dois continuarem, porque são as duas pessoas que têm mais proximidade de entender o que o outro está passando, porque afinal, ambos perderam o mesmo filho. Então, eu já tive relatos de algumas pacientes que falaram que o casamento acabou depois que o filho, infelizmente, faleceu. E é muito triste, porque a pessoa que estava mais próxima de entender como você se sentia, de repente virou um estranho. Porque o luto, ele tem esse poder, ele transforma muitas pessoas. E muitas vezes ele pode até tirar o pior da gente. Então, muitas vezes a pessoa sente que não se relaciona mais com o pai do filho, não se relaciona mais com o marido, mas se relaciona com um estranho. Então, muitos divórcios acabam acontecendo por isso, porque um não sabe lidar com a dor do outro, parece que é mais fácil lidar só com a dor e não com a do outro, então prefere se separar. Não vou dizer o que é melhor, o que é pior, porque, novamente, cada caso é um caso, mas tem esses vieses. Então, além da psicoterapia infantil, psicoterapia de casal e individual para esses casos, novamente a rede de apoio que é muito importante. Quem sabe participar de grupos com pessoas que passaram por coisas semelhantes, ter uma troca de afetos, ter uma troca de experiências. Também eu super recomendaria, quem sabe, os dois fazerem uso, talvez de alguma medicação, se for preciso, né? Tem que avaliar, porque é um luto que, pelas minhas experiências, é muito complicado. Então, às vezes, não vai dar conta sozinho, precisa de uma medicação. Então, isso é uma coisa que tem que rever a necessidade. E mais o que acho que seria muito importante? Não colocar a culpa sobre outro filho também. Não a culpa, mas o peso, o fardo. Porque se acontece de eles terem mais de um filho, um faleceu, pode acontecer que o casal ou as pessoas de fora tentem colocar o peso na outra criança de mas vocês ainda têm outro filho, vocês têm que continuar por ele. Ou então o próprio filho sentir que ele tem muita responsabilidade, ele tem que suprir o vazio do irmão. Então isso não é uma coisa para uma criança carregar e pra gente colocar sobre ela. É muito bem conversadinho, né, na questão da dinâmica familiar, né? E na dinâmica familiar também a gente tem os petzinhos, né? Eu vejo que antigamente, vamos lá, né? Antigamente o pessoal não ligava tanto assim pra pet, né? Pra bichinhos, maltratavam, né? Eu vejo isso da criação dos meus pais, né? Eles não ligavam muito, batiam. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles protegem os filhotinhos lá em Uhum. casa com unha e dente. É uma loucura o que aconteceu. E que bom que aconteceu, né? Mas e a morte de um pet? Porque eu vou te contar uma história minha. Eu tinha a Luana, uma cachorra pastor alemão, capa preta. Linda, linda, linda. Ela nasceu no mesmo dia que eu. Eu saí do hospital, me colocaram no bercinho. A princesa, que era a mãe dela, teve ela e mais alguns filhotinhos, e a gente ficou com a Luana. E ela cresceu comigo até os 16 anos. Eu me lembro que ela morreu porque a placenta dela não saiu, alguma coisa assim do tipo. E eu tava jogando videogame com meu irmão. Minha mãe me chamou e falou: Olha só, a Luana morreu. E eu simplesmente fui lá, olhei da janela e falei: Tá bom. E voltei a jogar videogame. Hoje eu não vejo que eu me sinto culpado. Eu entendo por que eu fiz isso, né? Eu entendo porque eu era uma criança. Eu não entendia da morte. Bom, 16 anos, né? Não era bem uma criança. Foi 14 anos. Foi 14, não foi 16 não. Eu tinha 14. Então, eu me lembro de não ter ligado pra morte dela. E ela era uma cachorra incrível pra mim. Eu amava aquela cachorra. Eu tinha uma foto muito significativa pra mim que eu nunca mais encontrei porque tá no Orkut. O Orkut morreu, né? Infelizmente. Então, eu não tive o luto com esse animal. E mesmo eu sendo muito apegado a ele. Mas e as pessoas que são extremamente apegadas a cachorros, a pet, a um passarinho? Uhum. Eu posso dizer que beira ao mesmo luto de uma pessoa? Novamente, a gente nunca vai conseguir medir um luto no outro e dizer o que fere mais ou o que dói mais, o que dói menos, porque só quem sabe da dor é quem tá passando. Mas, por ser um ser vivo, é uma morte concreta. Só que é uma morte que ela não é muito socialmente aceita.
Porque se eu digo que eu fiz um velório pro meu cachorro, muita gente vai olhar e dizer: como assim? Só um bicho, como tu velou um animal? Algumas pessoas vão dizer que, isso é um sacrilégio, você velar um cachorro, um gato, um passarinho. Mas, eu também já passei por isso. Eu acho que eu tinha 10 anos quando ganhei de presente um pincherzinho. E ele ficou comigo até os meus 20 anos. Era pra ele ter vivido mais, só que num dia ele fugiu do cercado e foi atropelado. E eu acho que eu só percebi o quanto eu amava aquele cachorro no dia que ele morreu. Porque ele ficava no cercado, eu tinha interações com ele, brincava, amava ele, eu sabia. Mas ele não era tão próximo quanto os que eu tenho hoje, fisicamente. Porque os que eu tenho hoje, eles vivem dentro de casa. Então, onde eu estou, eles estão comigo. E o anterior que eu tinha, não. Eu brincava com ele na rua, tudo, mas ainda assim tinha aquela divisão de casa e quintal. Mas quando ele morreu, eu percebi que ele ocupava um grande espaço na minha vida. E a morte, ele tem o seu valor e o seu poder, porque ela é como se fosse uma cortina que cai. Quando a morte chega, a gente consegue ver coisas muito claras. Porque ela revela muita coisa, revela muitos sentimentos, revela muito sobre o vínculo que a gente tinha. E a parte mais complicada disso é porque, por não ser um luto muito bem aceito, a gente acaba abafando. Às vezes eu queria chorar mais, mas as pessoas de fora poderiam dizer: mas tu tá chorando tanto por um cachorro, e aí a gente reprime, porque tem medo do julgamento. Então, que bom que isso vem mudando. Essas pautas são muito importantes, principalmente para crianças que às vezes têm um apego maior nos animais de estimação, nos pets. São quase como se fossem melhores amigos. Mas é muito importante que a gente entenda e valide sim, porque como eu disse, às vezes o animal ele é uma rede de apoio. A minha cachorrinha no meu caso, porque nos meus piores momentos que eu chorei, ela vinha e lambia as minhas lágrimas. E eu sentia que ela estava me dizendo que vai ficar tudo bem. Então a gente nunca pode dizer que o animal ele não tem um valor, porque não é porque para uma pessoa não tem que para outras não vai ter. Algumas pessoas podem dizer: não, se o meu cachorro morresse, por mim a vida ia continuar, porque para mim não tem tanta importância, mas para outras tem. Sim, com certeza. O petzinho, ele tá ali na tua vida durante, às vezes, 15. Tem tartaruga aí que vive muito tempo, né? Mesmo que seja uma tartaruguinha, e é difícil dar carinho em tartaruga, né? Pelo menos eu acho. Viver 20 anos, 25 anos da tua vida e depois ver esse pet morrendo deve ser uma coisa muito complicada. E tu falou bem, né? As crianças, elas se apegam muito aos petzinhos, né? Como é que, como é que a gente pode explicar para uma criança a morte? Eu odeio aquela expressão de virou estrelinha, que geralmente os pais falam, tanto para a morte de pessoas quanto para mortes de animais, ou de qualquer outro tipo. Porque isso é uma coisa muito abstrata para uma criança. Já é difícil para ela entender o que é a morte, quanto mais um virou estrelinha. Então, o que que isso significa? Eu não vejo problema nenhum, porque pra mim morte não deveria ser tabu, ela é tão natural quanto a vida. Então não tem problema nenhum em você chegar e dizer pro seu filho: o seu tio fulano, ele morreu. E a gente vai no velório dele. E se é pra mostrar o corpo do falecido pra criança, deixar ela chegar perto do. Nossa, me fugiu a memória. Do sepultamento. É, isso eu vou deixar mais a parte das famílias, porque cada um sabe o que lhe cabe. Mas não vejo problema nenhum em falar com essas palavras, porque não são xingamentos, não são palavras feias. É a realidade. Dizer que tal pessoa morreu, que tal pessoa não vai voltar, porque isso causa um, um estranhamento da criança. Porque digamos que seja alguém do convívio dela. E a gente diz: talvez sua avó ela não está mais aqui, ela foi para um lugar melhor. E a criança não vai entender o que que é um lugar melhor. Ela vai voltar? Domingo a gente vai lá na avó? E aí entra outra conversa de novo. Não, a tua avó não tá mais aqui. Então, se a gente explica de um jeito talvez mais simples, não precisa entrar em tantos pormenores, mas simplesmente falar: sua avó morreu, ela não vai mais voltar e a gente vai se despedir dela. Com o tempo, a criança ela vai associando. Ela vai vendo coisas em desenho, vai vendo outros coleguinhas comentando sobre a mesma coisa e ela vai encaixando as pedras, as peças do quebra-cabeça. E vai fazendo sentido. Porque causa muito mais sofrimento, muito mais estranheza quando é tão lúdico que a criança chega a não entender. E
Bom, a gente explica dessa forma para uma criança, né? Mas e quando a gente tem medo da morte? Uma pessoa que genuinamente tem medo da morte. Como é que eu, como é que essa pessoa pode olhar para isso de outra forma? Uhum. Aí a gente tem que entender o que que na morte te dá medo. Às vezes é porque você tem uma determinada crença e acha que não vai para um lugar bom, como a gente comentou, mas para um lugar ruim. Acha que não é merecedor do céu, da sua religião e vai para o inferno. Talvez seja isso que causa medo. Não a morte concreta, mas o pós. Então é muito importante entender o que de fato te dá medo na morte. É você não ter feito as coisas que queria? Então, vamos nos apressar para fazer o que é possível. É medo de não ter tempo de fazer tudo o que queria, mas o que que é importante de ser feito? Eh, então, o que que na minha própria morte me dá medo? É de sofrer? É a dor? Então, de agonizar e de, na verdade, eu queria ter uma morte hum, muito mais leve, sem sofrimento? Ah, então vamos pensar a respeito disso. Tem que entender exatamente qual aspecto te dá medo. Porque se a gente não entende o aspecto, novamente parte do princípio do que eu acho. Eu não sinto medo da morte. Mas se eu tivesse, eu poderia colocar os meus valores na pessoa. Então é muito importante entender o que exatamente na sua própria morte te dá medo. E já começar a pensar a respeito, porque como nós vamos morrer, é interessante pensar e falar para as outras pessoas: ah, eu gostaria de ser cremado ou não. Eu gostaria que quem estivesse no meu funeral como eu gostaria que fosse, para quem que vai os meus bens, como vai ser as minhas relações. Então, é interessante, porque é uma coisa que a gente não vai ter como fugir. Então, quanto mais cedo a gente já pensar e concretizar certas coisas, melhor ainda. Perfeito, muito bom. Ô, Ellen, eu gostaria muito de, de te pedir, de te pedir uma ajuda. Por exemplo, tivesse eu sempre falo isso, eu tô gostando de falar isso no finalzinho dos podcasts. Se tu tivesse um megafone para falar para todo mundo que está sofrendo com a morte, com luto, ou que tem medo da morte, toda essa questão de que a gente falou agora nesse episódio, o que que tu poderia auxiliar essas pessoas? Nossa, uma pergunta bem complicada. Imagina, é para muita gente, tá? É, É um megafone. é um megafone, É, muita gente vai escutar. Acho que eu diria para essas pessoas não, como eu posso dizer? Não terem medo de falar sobre isso. Não terem medo de buscar ajuda. Porque tanto quanto morrer e passar por um processo de luto é natural, precisar falar sobre isso também é natural. E nós somos seres sociáveis. Então, seres sociáveis precisam de outros seres. Então, não ter medo de buscar ajuda, de falar sobre isso. E, obviamente, não comparar o seu luto com o do coleguinha, porque cada processo é único. E, se possível, buscar uma ajuda profissional quando vê que cabe. Porque muitas vezes a gente vai precisar de um olhar que não seja nosso, que não seja da nossa família, mas seja de alguém capacitado nessa área. entendi, perfeito. E Ellen, quem quiser te encontrar, assim, onde que a pessoa pode te encontrar? No Instagram? Tu tem, Isso. né? O meu principal é o Instagram, então as Uhum. pessoas me chamam por lá. Se as pessoas quiserem agendar uma terapia comigo, daí é só ir no link da bio. Ok, qual é o teu arroba de lá? É @psi.ellenbiel. Perfeito. Muito obrigado, Ellen. De verdade. Adorei o episódio. Eu achei que seria mais denso e tenso de ser falado, mas não é para ser um tabu, né? Desde que eu olhei para a morte assim dos meus pais para entender, porque eles já estão velhinhos, né? Então, eu gosto de, não é que eu gosto, né? É difícil falar gostar de olhar para a morte, né? Mas eu acho ela interessante ao ponto de vista de dizer, ok, é isso, desde que a gente esteja vivo, um dia a gente vai morrer, como tu falou. Então é muito importante, né, olhar para isso, mas principalmente pedir ajuda. Eu já falei aqui em diversos podcasts que o maior ato de coragem é pedir ajuda. Essa foi uma frase lá daquele A Marmota, a Raposa e o Cavalo. Eu não faço ideia, é um desenho que tem no YouTube. É bem famoso, bem bonito, bem lindo. Um dia eu vou falar pra vocês qual que é, só que eu não me lembro agora. Mas ele fala isso, é o maior ato de coragem é pedir ajuda. E pedir ajuda nesse momento é muito importante. Tudo que tu falou aqui, eu eu achei de suma importância assim para quem estiver sofrendo. Então, muito obrigado por ter Uhum. participado desse Eu que episódio. agradeço, foi uma experiência muito legal. Eu amo falar sobre isso e eu acho que as pessoas precisam aprender a escutar e falar sobre morte. Então, muito bom que tem o veículo de vocês de comunicação.
esteja disposto a fazer desse um tema escutado, dado a devida atenção. Então, muito obrigado por hoje. Perfeito, muito obrigado. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado, tá? De verdade, por ter assistido até agora. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, pode comentar aqui nos comentários, seja ele luto ou alguma coisa que está acontecendo na sua vida, que aí no próximo episódio eu vou tentar trazer algum convidado que possa responder a tua dúvida. O link do Instagram da Ellen vai estar aqui na descrição do vídeo, assim como o meu Instagram, o Instagram do podcast e também o nosso canal de cortes. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tamo junto e tchau, tchau.